Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera um milagre, algo sobrenatural, algo extraordinário, porque essas são algumas das definições do que é milagre. Milagre é algo inexplicável, algo que foge à compreensão humana, algo que a ciência não é capaz de descrever, e nem os maiores estudiosos são capazes de explicar. Isso é uma das pequenas definições do que significa milagre. É algo fora do comum, algo fora do normal. E algo aconteceu dessa maneira por causa de dois homens que foram usados por Deus como transmissores. O que é um transmissor? Na forma bem simples da compreensão humana, o que é um transmissor? Algo que transmite, algo que propaga. Um transmissor de energia é um aparelho que transmite energia. Um transmissor de poder e de unção de Deus é algo que transmite poder e unção de Deus. Diga para quem está do teu lado assim, ó: Deus escolheu você para ser um transmissor. Para que você possa compreender bem o contexto da história, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, para buscar a Deus por volta das 3 horas da tarde, ou 15 horas, se você preferir. Imagine 15 horas, um calor, gente. Hoje estava calor, hoje fez calor durante o dia. Imagine Deus falar para você: olha, vai lá na minha igreja, 3 horas da tarde, e ora na frente dela, no meio da rua, em pleno sol escaldante. E aí? Era mais ou menos assim. Pedro e João faziam isso diariamente, era um hábito, e era algo que trazia prazer, alegria e contentamento para eles. O envolvimento com Deus, a busca em oração pela presença do Senhor, a proximidade, o relacionamento mais chegado, mais estreito com Deus. E por isso Deus ministrava sobre eles uma porção que era tão abrangente que não cabia apenas neles, tinha que ser compartilhado. Eu não sei se você tem percebido, se você tem notado que a atmosfera no nosso meio, ela tem mudado. Eu não sei se você tem percebido, mas Deus tem nos chamado para um nível de relacionamento mais intenso, mais profundo com Ele. Sabe por quê, queridos? Não apenas porque Deus quer nos abençoar. Não é só por isso. O intento maior desse relacionamento mais estreito, mais profundo, mais chegado com o nosso Deus é nos usar como transmissores daquilo que Ele está derramando e ainda vai derramar sobre nós. Diga para quem está do teu lado: Deus escolheu você para ser um transmissor. E aí alguém pode dizer assim para mim: pastor, mas eu não quero apenas transmitir, eu quero também receber. Diga assim para quem está do teu lado: você não está entendendo o que Deus está falando, irmão? Você não está entendendo? É aquela velha ilustração do
Canudinho, o Zé Roberto já sabe. Canudinho, aquele canudinho que vai dentro da garrafa de refrigerante. Quem é que é o primeiro a provar o refrigerante? Quem? O canudo. Porque quando o ser humano suga o líquido, ele passa primeiro por quem? Pelo canudinho. Pergunta para quem está do teu lado, está entendendo, irmão? Está entendendo o que Deus está falando? Deus quer nos usar como transmissores daquilo que é propósito dEle, não só para a nossa vida, mas para a vida de outras milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas o que eu quero que você compreenda é que quando você se dispõe e deseja vivenciar isso que Deus está falando, Deus ele passa a investir na tua vida de uma forma tremenda, magnífica e sobrenatural. E essa é a função do verdadeiro adorador. O adorador ele é assim, ele é um transmissor, ele vai até a fonte, se enche para depois ministrar sobre a vida de outras pessoas. O adorador, quando ele adora ao Senhor, por exemplo, o que nós estamos vivenciando aqui nos momentos de adoração, meu irmão, é algo tão intenso que dá vontade de sair para a rua falando para todo mundo. Eu não sei você, mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo ficar sem transmitir para as pessoas. E Deus está me dando essas oportunidades lá no meu emprego, lá no meu trabalho. Deus está me dando oportunidades de evangelizar pessoas que eu nem imaginava que eu teria contato com elas. Por causa desse novo tempo que Ele está trazendo. E eu falei para Deus, no último culto de domingo, nós ficamos aqui depois na oração, né? Foi uma das coisas que eu falei para Deus. Falei, Deus, eu quero te conhecer para tornar o Senhor conhecido. Eu quero conhecê-lo para que eu possa apresentá-lo a outras pessoas. E Deus está começando a fazer isso. Mas o que eu quero que você compreenda é que talvez você possa humanamente pensar assim, ó, pastor, mas e as minhas necessidades? Os meus problemas, as minhas lutas, aquilo que me aflige, aquilo que me perturba. Meu irmão, o que eu quero que você compreenda é que depois você lê na tua casa o livro de Atos dos Apóstolos. Você vê que os discípulos, quando eles compreenderam o que Deus queria fazer e a maneira como Deus queria usá-los, Deus os encheu de uma tal forma e de uma tal maneira que todas as necessidades que a igreja tinha, o próprio Deus supria. O próprio Deus se manifestava por causa da disposição de serem agentes transmissores daquilo que Deus derramava sobre a igreja. A igreja é exatamente isso. O papel da igreja é esse. Jesus não falou no livro de Marcos, no capítulo 16, Jesus disse assim, ide por todo mundo e fazei discípulos. Matão faz parte do mundo. Pastor, hoje eu não posso ir para a Itália, não posso ir para a Bélgica, eu não posso ir para a Alemanha, eu não posso ir para o Iraque. O Iraque ninguém quer ir, né? Para a Cisjordânia, lugares onde cristãos estão morrendo, meu irmão. Na África, lugares onde o cristianismo está sendo perseguido de uma forma devastadora. E cristãos estão morrendo com alegria, morrendo louvando a Deus, agradecendo pelo privilégio de morrer, podendo adorar o Senhor. Se você não pode ir a esses lugares, você pode fazer discípulos aqui em Matão. Você pode fazer discípulos onde você trabalha. Você pode fazer discípulos onde você estuda. Você pode fazer discípulo na vizinhança onde você mora. Você pode ser um transmissor. Diga para quem está do teu lado, Deus vê você como um transmissor, irmão. Ele vê você como um transmissor. Pedro e João foram presos por serem transmissores de Deus, por ministrarem sobre aquele coxo, algo que realmente mudou a vida daquele rapaz. Eles foram presos, mas Deus não permitiu que eles ficassem presos, de maneira alguma. No livro de Atos, no capítulo 12, Pedro novamente foi preso por estar pregando e anunciando a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele ficou preso? Não. A Bíblia fala que enquanto a igreja orava por ele, Deus enviou quem ao encontro dele na prisão? Um anjo. Um anjo foi lá e colocou. O que eu quero que você compreenda é isso, meu irmão. Que quando você entende
o propósito de Deus para a tua vida, quando você compreende o que Deus quer fazer em você e através de você, Deus se encarrega de cuidar de tudo o que diz respeito a você e a tua casa. Faz o teste para você ver. Agora, escuta o que eu vou te falar. Não inverta a ordem. Se você analisar, Pedro e João estavam indo ao templo por volta das 3 horas da tarde, fazer o quê? O que eles estavam indo fazer? Orar, buscar a Deus, se envolver com Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer a prioridade de Deus. E por causa disso, Deus se moveu de uma forma sobrenatural na vida deles e através da vida deles. O que eu quero que você compreenda é que, se você não inverter a ordem, Deus vai se manifestar de uma forma tremenda na tua vida e através de você. Pastor, qual que é a ordem? Qual foi a ordem de prioridade que Deus estabeleceu? Gente, isso é muito fácil. Isso é beabá de cristianismo. Qualquer criancinha de escola dominical sabe. Qual que é a ordem de Deus? Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você se colocar à disposição de Deus para ser transmissor, ministrador, condutor, canal daquilo que Deus quer usar você para ministrar sobre inúmeras pessoas que Deus vai atrair para perto de você, se você se colocar à disposição, diga para quem está do teu lado, as outras coisas Ele cuida e cuida muito bem. Fala aí para quem está do teu lado. Ele cuida, irmão. O que acontece é que muitas vezes nós invertemos a ordem. Nós colocamos as nossas prioridades acima daquilo que é a vontade de Deus. Nós queremos que Deus se sujeite aos nossos caprichos. Nós queremos que Deus se adapte às nossas necessidades. E diga para quem está do teu lado, Deus não vai mudar a ordem dele por tua causa. Não vai, querido. Se você inverter a ordem, não é o diabo que impede, não é o inferno que impede, é você mesmo, por não compreender qual é a vontade do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 17, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, se você ainda não compreendeu, você, por favor, me procure. Pode me procurar. Pastor, eu não quero procurar o senhor aqui na igreja, então pega o meu telefone e liga para mim. Pastor, eu posso ligar às 4 horas da manhã? Pode. Pode. Eu explico para você qual é a vontade do Senhor para esse tempo da tua vida. E se você compreender e se dispor a colocar como prioridade aquilo que é a vontade de Deus, meu irmão, as outras coisas, você pode ficar tranquilo, porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. No livro de Jeremias, no capítulo 1, Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. A palavra velar significa zelar, cuidar. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. No livro de Números, no capítulo 23, Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que nós precisamos compreender é quais são as prioridades de Deus. Existem inúmeras pessoas que precisam conhecer aquilo que Deus tem ministrado sobre a minha vida. E essa é a função do condutor. E talvez você vai dizer assim para mim, bispo, mas é porque o senhor não sabe.
É porque o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Então vamos lá, irmão. Talvez o que esteja acontecendo com você seja difícil, tribuloso, aterrador, assombroso, medonho. Mas dá para se comparar, ou dá para pelo menos tentar comparar o que aconteceu com Jó? Quem conhece a história de Jó aqui, levanta as mãos. O que Jó perdeu, irmão? Jó perdeu o quê? Hã? Ele perdeu tudo. Tudo. Perdeu tudo, querida. Mas mesmo assim, ele sempre se colocou à disposição de Deus para ser um condutor. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Vou ficar descosta, você responde para mim. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele quê? Não, eu não escutei. Quando ele fez o quê? Mas ele não perdeu tudo? Mas mesmo assim ele ainda orava pelos amigos? Perdeu quase tudo, só não perdeu a mulher. Mas depois Deus mudou a mulher e trouxe outra. Então ele perdeu aquela velha mulher também. Isso. O condutor é isso, irmão. Ele mantém a fé, a disposição de estar à disposição do que Deus quer fazer. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele é que precisava de oração, mas ele é que orava pelos seus amigos. Aí Deus falou assim: esse camarada, eu vou usar ele como uma referência. Eu vou mudar a história dele e vou usar ele para um povo que lá em 2018 vai estar sentado num culto de quinta-feira, ouvindo falar sobre se colocar à disposição do meu Espírito. Meu irmão, eu tive que aprender isso no meio da pior dificuldade da minha vida. No meio da pior dor, eu tive que entender que Deus ainda queria me usar. E eu entendi que nada impede a ação de Deus. Por isso eu quero convidar você a compreender o que Deus está trazendo para a tua vida nesse tempo. Pedro e João, eles disseram assim, para o coxo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. É como se eles dissessem assim, aquilo que eu recebi. E recebeu por quê? Diga para quem está do teu lado: recebeu porque buscou, irmão. No livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus diz assim: todo aquele que pede, que busca, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Por isso que a gente está insistindo, gente, vem para o meio do fogo, vem para o meio da oração. Por isso que a gente está chamando, se envolva, venha, venha, porque Deus quer usar você para ministrar sobre pessoas com as quais você vai ter contato. E enquanto você faz isso, Ele vai mudando a tua vida. Ele mudou a minha vida. Ele me tirou do deserto, do vale da morte. Por 3 vezes na madrugada, eu pensei em morrer. Falei, vamos matar. Mas aí Deus falava assim para mim: não, amanhã tem culto, você tem que pregar amanhã. Não morre hoje não. E eu falava, eu vou ter que ser condutor, né, Deus? Vai. E aí Deus foi mudando a história da minha vida. E vem vindo coisa grande aí, gente do céu. Vem vindo. Para que você entenda. Eu não estou querendo minimizar a circunstância daquilo que você está vivendo. Porque só você e Deus sabe. Mas o que eu quero que você compreenda é que nenhuma circunstância muda quem é Deus e o propósito que Ele tem para você e para a tua casa. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho buscado. Eles estavam indo para o templo, 3 horas da tarde, buscar
Então eles estavam se enchendo daquilo que Deus estava ministrando. Querido, por isso que Deus está chamando você a um nível de relacionamento mais intenso com Ele. Por isso que Deus está chamando você, se for preciso, deixar de lado coisas que te dão prazer para buscar o que é prioridade para Ele. Se você entender isso, irmão. Eu falei isso aqui ontem no ensaio do louvor, para as meninas e para todo o pessoal que estava aqui. Falei, se vocês entenderem, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deixar de lado aquilo que muitas vezes é prazeroso, para atender às prioridades que Deus quer. Irmão, quando nós fazemos isso, aí Deus passa a investir na nossa vida. E Deus nos escolheu para investir em nós. Mas nós precisamos compreender que ser igreja é ser muito mais do que apenas um receptor, mas é se tornar principalmente um transmissor daquilo que Deus quer fazer. E se você analisar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os homens de Deus, mulheres de Deus que compreenderam isso, foram aqueles que mais foram usados e viveram os maiores milagres de Deus na face da terra. Um menino de 17 anos, que viveu as piores tragédias que um pré-adolescente poderia viver, mas que nunca perdeu a disposição de se colocar à disposição de Deus. Eu estou falando de José. Um outro menino, por 17 para 18 anos, foi tirado brutalmente do seio da sua família e foi levado para um lugar onde ele tinha tudo para cair. Mas um menino que entendeu que aonde Deus o estava levando é para que ele fosse um referencial da glória e do poder de Deus. Eu estou falando de quem? Daniel. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Daniel. E a Bíblia fala de inúmeros outros. Eu podia ficar falando aqui até meia-noite. Mas pergunta para quem está do teu lado: você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? Você está entendendo? Deus não ignora os teus problemas e as tuas necessidades, mas quer ensinar você um jeito melhor de viver um milagre. Vou falar de novo. Deus não ignora os teus problemas e as tuas necessidades, mas quer ensinar a você um jeito melhor de viver um milagre. Não só em você, mas querido, se existe coisa que dá satisfação, é você ver o poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa. É coisa que dá prazer. Você vê Deus fazendo coisas através de você. Isso é maravilhoso. E quando nós compreendemos isso, nós vamos nos tornar alvos de Deus. Por isso que Jesus disse no livro de João, no capítulo 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são esses. Você quer ver um exemplo? Para a gente terminar, fica de pé na presença de Deus. Você quer ver um exemplo de ser condutor? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que estava endemoniada. E por causa disso, eles foram encarcerados, foram presos. Eu pergunto para você: quem era o alvo de Deus? Quem é que Deus queria atingir? Quem que Deus queria proporcionar um milagre? Deus queria que Paulo e Silas vissem assim algo sobrenatural? Pode até ser. Mas quem que Deus queria usar esses dois transmissores para alcançar? Diga assim para quem está do teu lado: o
carcereiro e toda a família dele. Querido, escuta o que eu vou te falar, irmão. Escuta o que eu vou te falar. E eu falo isso com temor e com tremor. Sabe por que Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei? Deus falou isso comigo numa madrugada. Sabe por quê? Porque tinha pessoas lá no meu trabalho que precisavam ver como Deus sustenta uma vida quando Ele quer. Tem um rapaz que hoje está firme, a família inteira está firme numa igreja, não nessa, numa outra igreja, mas estão firmes em Deus. Porque ele falou assim: Luiz Carlos, eu vi o que Deus fez no momento mais terrível da tua vida. Sabe, meu irmão, às vezes Deus permite situações e circunstâncias que nós não compreendemos. Mas se você mantém a disposição de permitir que mesmo na adversidade Ele trabalhe em você e através de você, aí vai se cumprir aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, no verso 28, que diz que todas as coisas, ó a junção da palavra, todas as coisas cooperam juntamente. Há uma junção de coisas boas com coisas ruins, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, por que Deus faz assim? Irmão, tem coisas que não dá para explicar. Quando a gente chegar lá no céu, você pergunta para Ele. Mas Ele usa situações como essa. E eu posso dizer uma coisa para você? Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Você sabia que eu, depois de tudo que eu passei, eu me tornei um pastor melhor, um bispo melhor, eu me tornei um pai melhor, eu me tornei um profissional melhor, eu me tornei um amigo melhor. Minha vida melhorou. Ah, pastor, o senhor quer dizer então que o senhor é sadomasoquista? O senhor gosta de sofrer? Não é isso. Mas eu entendo que quando Deus tem um propósito para mim, nada nem ninguém é capaz de impedir. Mas o segredo é permanecer crendo no Senhor, à disposição dEle. À disposição dEle. Diga para quem está do teu lado: Deus escolheu você para ser um condutor, não tem jeito. Escolheu você, não tem jeito não, irmão. Deixa Ele usar você tremendamente. Feche os teus olhos, levante as suas mãos para o alto. Leva-me, ó Pai, ao centro da tua vontade. Revela-me, Senhor, tudo que tens para mim. São grandes demais as tuas promessas para o meu viver. Ajuda-me, Senhor, quero te conhecer. Me ensina, cante. Me ensina a viver do jeito que agrada ao teu coração. Me leva a confiar na tua provisão e a andar em tua presença,
responder ao teu chamado e mergulhar de vez no rio da tua unção. Tua presença em mim é tudo que eu mais preciso. Tu és o bálsamo suave a me curar. Vou te buscar, Senhor, com todas as forças enquanto eu existir. Todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Tua presença em mim, cante. Tua presença em mim é tudo que eu mais. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo suave a me curar. Vou te buscar, Senhor, com todas as forças enquanto eu existir. Todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Aleluias. Oh Deus, Pai, nós queremos compreender profundamente a obra para a qual o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Queremos ser verdadeiramente pessoas que têm algo do Senhor para compartilhar. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós queremos que o Senhor nos escolheu para sermos transmissores daquilo que o Senhor tem projetado. Não apenas para nós, mas para vidas, para famílias com as quais nós vamos nos relacionarmos. E leva-nos a confiar que enquanto nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, o Senhor cuida de tudo o que diz respeito à nossa vida e ao nosso viver. A Tua presença é tão doce no nosso meio, Pai. Aleluia. O Senhor é um Deus que cuida verdadeiramente da Tua igreja. Quando a Tua igreja compreende que o melhor é agradar o Senhor. Por isso nessa noite, Pai, faz essa palavra incendiar o nosso ser. Leva-nos a buscarmos a intimidade com o Senhor, para levarmos o poder do relacionamento contigo ao encontro de tantas e tantas vidas que precisam te conhecer. Como Pedro e João, que nós possamos levantar a nossa voz e dizer para todas as pessoas com as quais nós venhamos a convivermos, dizer para elas: olha, aquilo que eu tenho eu quero compartilhar com você. Aquilo que Deus tem me dado eu quero ministrar sobre a tua vida. Que nós possamos fazer isso sobre pessoas que estão enfermas, doentes, oprimidas por demônios, por espíritos imundos, pessoas que estão desesperançadas, pessoas que estão pensando em acabar com a própria vida. Leva-nos ao encontro dessas pessoas, Pai, e usa-nos como transmissores daquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Nós queremos ser como a igreja primitiva, uma igreja que se movia, que levava aquilo que o Senhor ministrava sobre ela e espalhava pelos quatro cantos da terra. Escuta! Escuta o que Deus manda falar para você. Levanta a tua mão para o alto, as duas mãos para o alto. Como ministro da palavra do Deus vivo, como sacerdote do Senhor e profeta do Altíssimo, eu quero ministrar sobre a tua vida aquilo que a palavra de Deus declara no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. Como voz profética do Senhor eu quero declarar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas do Deus vivo em toda a cidade de Matão, em toda a região, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e até os confins da terra. Receba poder de Deus para testemunhar. Receba poder de Deus para ministrar poder
sobre as vidas com as quais você vai se relacionar. Querido, essa é a visão da igreja. Mas recebereis poder, Jesus disse, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Levanta as tuas mãos para o alto agora. Lamassuriancabadaias. Que o Senhor ministre poder sobre a tua vida, para que tu seja testemunha viva de Deus, por onde quer que tu andares. Que o Senhor te encontre à disposição, para ser transmissor, conector, condutor, canal, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Alamaias, Amarabassuri Candarás, iria Xudiane, Ibadacona Maianese, Iribadoiane. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Escuta o que Deus manda dizer para você. Quanto mais você ministrar, mais você receberá. Quanto mais você ministrar, mais você receberá. Quanto mais você semear, mais sementes vão chegar para a tua vida e para a tua casa. Quanto mais você compartilhar, mais o céu vai ministrar sobre a tua vida. Manayancoramas. Deus, nós recebemos essa porção como tua igreja nesse lugar. Nos apossamos dessa unção profética e profetizamos que a tua igreja nesse lugar é transmissora de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado e ainda vai ministrar nesse lugar. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Deus de Israel. Aleluia. Oh.